O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje conversaremos com o professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da URGS, o geólogo Rualdo Menegat. Menegat é mestre em Geociências e doutor em Ciências na área de Ecologia de Paisagem pela URGS e também doutor honoris causa pela Universidade Privada de Arabairo, no Peru. Recentemente, o professor apresentou no Congresso Anual da Sociedade Geológica dos Estados Unidos, na cidade de Fênix, sua tese inédita sobre a construção das cidades da região de Cusco, no Peru, entre elas Machu Picchu. Segundo seus estudos, os Incas teriam construído a cidade intencionalmente sobre as falhas geológicas dos Andes. Suas conclusões tiveram grande aceitação pela comunidade científica e repercussão internacional. Então, vamos entender por que essa é uma abordagem tão importante para a compreensão da história dos Incas e das suas cidades. Professor, então, boa noite, seja muito bem-vindo no Momento do Patrimônio. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Professor, a primeira questão. Bom, seus estudos eles constataram que as cidades incas da região de Cusco, no Peru, foram construídas intencionalmente sobre as falhas geológicas. E por que essa é uma abordagem inédita e quais as novas perspectivas que ela pode trazer para as futuras pesquisas sobre a região e sobre a civilização andina? Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com teus radiovintes, né, com a nossa querida rádio da universidade, falando dessa pesquisa que trouxe uma repercussão internacional muito grande agora no Congresso da Geological Society of America, em Phoenix, no Arizona, no qual eu participei dia 23 de setembro passado, e que ganhou manchetes em todo o mundo, né? Depois podemos comentar. E por quê? Né? Porque ela, então, responde essa tua pergunta, né? Na medida em que Machu Picchu, quando descoberta em 1911 pelo Dr. Hiram Bingham, né, da Yale, dos Estados Unidos, ela ficou sendo como uma espécie de um mito, porque naquela época, quando o Dr. Hiram foi descobri-la, quer dizer, pela mão de um índio, na verdade, né, de um Quechua, lá da região de Cusco, ele teve que atravessar o rio Urubamba. Né? O rio Urubamba é um rio tormentoso, muito difícil de atravessar. E o esforço que ele fez para chegar no alto daquela espécie de uma pequena crista, né, entre dois grandes picos, né, montanhosos, foi enorme. Então, isso impressionou muito o descobridor, que comentou a partir de então que ela era uma cidade perdida, né? Porque nem os espanhóis conseguiram encontrá-la, e se os espanhóis não conseguiram encontrá-la, é porque ela realmente está no local muito isolado, e de fato ela é cercada, ela está como uma espécie de um istmo cercado pelo rio Urubamba, né? O Bingham, ele não se deu conta que ela está conectada, né, com, digamos assim, toda a cordilheira. E ele, então, emprestou esse lado épico para essa descoberta e que gravou. Né? Então, Machu Picchu ficou sempre sendo a cidade perdida dos Incas e ficou sendo como uma cidade remota, num ermo e incompreensível enquanto os Incas construíram uma cidade ali, por quê? Né? E isso, então, certamente guiou todas as pesquisas arqueológicas, desde então, né, por parte de quem tem investigado Machu Picchu. E nisso chega a minha pesquisa, que ela vem de um olhar mais do meio físico, do meio geológico, do meio geográfico, onde está essa cidadela, do que propriamente entra, digamos, na trama, né, desse mistério. Na verdade, eu sou um pesquisador que sempre tendo olhar as contingências das coisas. Tá? Então, é como um detetive. Tá?
Se há uma vítima, alguém produziu o assassinato, né? Essa cena não acontece por nada. Então, nesse espírito de investigação geológica que nós aprendemos, né? Nós somos treinados para isso, quando eu olhei Machu Picchu pela primeira vez, eu tive como uma certeza de que aquele lugar ele era especial enquanto uma geomorfologia na cordilheira de Vilcanota e Vilcabamba, porque havia um cruzamento de falhas. Né? E elas, então, o cruzamento de falhas, esse evento geológico, é que poderia explicar como é possível construir uma cidade, né, um assentamento humano nas alturas das montanhas andinas. Tá? Então a gente sempre tem uma ideia de que as montanhas são maciços, rochosos, impenetráveis, e na verdade, né, não. Né? Na verdade, as montanhas são maciços, rochosos, sim, mas todos fraturados, né? Todos quebrados, né? Por conta das falhas geológicas. Então isso torna possível, digamos, encravar, esculpir, construir, né, um assentamento humano quase que agarrado, né, nas grandes encostas montanhosas e rochosas das montanhas andinas. Ou seja, há um conhecimento que precede uma prática. Seria a mesma coisa que pensarmos hoje, né, Marcelo, como é possível construir um edifício tão alto quanto 600 metros? Né, ou 800 metros, né? Como é possível? É porque ele está na prática de construção de edifícios. Né? Claro, e aí alguém consegue construir um mais alto, né? um maior, um mais largo, enfim. Né? Mas não seria possível construir um edifício tão alto, né, se ele não fosse prática. Então, quando eu olhei Machu Picchu, eu me perguntei que prática, né, dos construtores tornou possível construí-la ali. Claro, ela está num lugar lindo, num lugar impressionante, mas como é possível fazer isso? Né? Que conhecimento, perguntei-me, guia, né, esses construtores, que faz com que eles pensem que construindo uma cidade ali é possível ter sucesso? Né? Quer dizer, é possível garantir a segurança, é possível garantir perenidade, né? É possível garantir sustentabilidade, é possível garantir resiliência. O que guia, né, essas magníficas construções? Né? Professor, inclusive, o senhor fala, né, uma cidade profundamente orgânica, né? O senhor fala também que ela é uma cidade encaixada, né, na natureza, os encaixes não só das pedras, mas o próprio encaixe da água, né, nas fendas, nas falhas. A gente pode dizer, de certa forma, que os incas, assim, quase esculpiram essa cidade. Quem eram esses construtores? Isso é um aspecto muito interessante, né, Marcelo, porque nós temos que entender como que uma tecnologia branda, que é a tecnologia inca, né? Não é que eles não tivessem tecnologia, eles tinham muita tecnologia, a tecnologia é branda. Como que essa tecnologia branda é possível no mundo montanhoso? Né? Então, para que entendamos a estratégia, né, que guia esses construtores, nós temos que conhecer um pouco o mundo andino. E o mundo andino é tal que, se tu observar ele do ponto de vista geral, ele é um mundo inóspito. Né? É muito difícil viver nas montanhas. Né? E ainda mais construir uma civilização de 10 milhões de pessoas. Então é nisso que nós temos que pensar. Ou seja, há um segredo, há uma estratégia nas montanhas que nós temos que saber qual é para tornar possível a vida, não de 2 famílias, de 5 famílias, mas de uma civilização ao longo do tempo. E a estratégia inca, quando eu a percebi, ela é do seguinte modo. Ela é uma estratégia que reconhece que viver em locais mais ou menos planos, nos fundos dos vales, no lado dos rios, é a pior possível. Né? É o pior lugar possível, é a pior estratégia, porque exatamente esses lugares que para nós, digamos, ocidentais, né? ou da cultura ocidental, nos pareceriam os mais óbvios, perto d'água, não precisa fazer muito esforço, é plano, e que é a civilização suméria, a civilização egípcia, as civilizações fluviais. Né? Então, alguém que tem a cultura da civilização fluvial como nós, né, vai se perguntar, mas por que não fizeram ali? Que tolos!
né? Que estranhos, mas não, ali está então a questão da sabedoria. Nos Andes, o lugar mais perigoso é o fundo dos vales. Seja por, digamos, grandes avalanches, grandes deslizamentos de encostas montanhosas tão grandes quanto 2.000 metros, 3.000 metros de altura. Imagina uma massa de 2.000 metros deslizando num vale soterra. Né? Ou uma grande inundação, uma chuva torrencial torna aqueles vales estreitos, né? Um jato que nada se salva. Então, né, a sabedoria da civilização inca e da civilização andina orientou para que eles construíssem, né, em locais rochosos, altos, né, longe dos fundos dos vales. A questão que essa que tu coloca, então, ela emerge como a outro lado da moeda. Mas como eu vou construir ali? E tu só vai conseguir construir ali se a rocha estiver pré-fraturada, quebrada, né, por conta das falhas geológicas. Então, o método de construir não é o método da cultura ocidental. Qual é o método da cultura ocidental? Tu primeiro aplana o terreno. Né? Porque tu está no plano, tu está no lado, né, de uma planície fluvial, então tu aplana o teu terreno. Né? E é o que se faz na arquitetura, né? Mesmo em cidades, digamos, onduladas como Porto Alegre. Né? Sempre se procura aplanar, cortar o terreno para formar o quadrado do plano. Lá nas montanhas não serve essa orientação. Então muda o sentido da construção. Lá nas montanhas fraturadas, tu deves, então, ir esculpindo, ir retirando bloco a bloco, na medida que vai sendo mais fácil ou mais difícil, né? Tu vai te orientando pela facilidade. E isso acaba, então, fazendo com que a cidade, o assentamento, pode ser também terraços agrícolas, eles fiquem, então, encaixados no substrato rochoso. É como, assim, esculpir. É a montanha que se deixa esculpir que dá forma para a cidade. Né? E eles sabem, então, como esculpi-la. E assim fazer, eles acabam tendo um desenho urbano, um desenho do assentamento que revela as falhas e as fraturas que subjazem, né? Quer dizer, onde estão encravadas essas construções e essas edificações. É um outro método, é um método fascinante, né? É um método realmente incrível, porque é isso que eu... Então, reconheci como sendo o elemento, o sinal, digamos assim, o emblema que nos informa que são cidades muito orgânicas, quer dizer, muito relacionadas ao meio onde elas se encontram, né? Como se elas estivessem, né, até melhorando a morfologia que ali está. Eu acho que esse é um sentido da construção andina em geral, né? De não produzir dano. E a não produção do dano, ela se dá por um profundo conhecimento, né, do lugar em que eles estão. Sim, tão antigo, e essa questão de sustentabilidade mais do que nunca, né? Sim. A questão de sustentabilidade, ela está recente na nossa cultura, a partir dos anos 80, que ela ganha relevo, né? Mas ela sempre é a questão fundamental do processo, do sentido civilizatório. Né? Não garantir a vida de uma família ou de várias famílias, mas a questão sempre da inteligência humana, da cultura, né? É saber como tu garante a vida no sentido de atravessar os densos tempos históricos e os perturbados e dinâmicos sistemas terrestres. Né? Essa é a questão da nossa aventura humana na Terra. Né? Encerramos a primeira parte da entrevista com o professor e pesquisador, geólogo Roaldo Menegat. Conversamos sobre sua tese inédita a respeito da construção das cidades incas da região de Cusco, no Peru. Semana que vem, seguimos com o bate-papo. Boa noite a todos e uma ótima semana. Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500.
Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.